Você está aqui comigo na TV Justiça, a gente abre espaço para falar de endividamento e direitos do consumidor. É que um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que cerca de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. É um recorde na série histórica do indicador. É nessa hora que muita gente se pergunta como é que faz para sair do vermelho, como negociar dívidas e se proteger de cobranças abusivas, quais são as obrigações e também os direitos do consumidor, como usar a justiça para se proteger. Muitas perguntas e quem vai responder, nos ajudar aqui a entender tudo isso é a presidente da Comissão de Superendividamento da OAB do Distrito Federal, a advogada Daniela Magalhães. Daniela, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Catiúcia. Obrigada por me receber aqui hoje. Prazer todo nosso. Para a gente começar a conversa, é importante entender a dimensão do problema. 80,4% das famílias brasileiras estão endividadas e é um recorde. Como é que a gente chegou nisso? Bom, isso vem sendo construído ao longo dos anos e chegamos nesse patamar de 80,4%, mas a gente tem que fazer alguma diferenciação. Nesse índice, nós estamos com pessoas super endividadas, aquelas que não conseguem pagar nenhuma das contas correntes. Temos pessoas endividadas caminhando para o superendividamento e temos pessoas que estão com débitos atrasados, mas que ainda têm condições de arcar com o pagamento. Então, nós estamos vindo de um período onde existe uma caixa preta. O maior credor dos brasileiros hoje são os bancos. E, apesar de termos o Código de Defesa do Consumidor, que nos garante que o consumidor ele tem acesso a todas as informações, aos contratos, na verdade, algumas coisas são escondidas do consumidor. E, para conseguir essa informação, nós temos que lançar mão de vários expedientes, como notificações extrajudiciais, até ações judiciais. Porque, para renegociar uma dívida, eu primeiro tenho que saber o que eu estou devendo de fato. Porque acontece muito nos contratos a previsão de um cálculo de juros e, na verdade, os descontos, às vezes, sai alguma coisinha ali do que for acordado. E como é que o consumidor pode ver? Através de fichas gráficas, através do DED, que é o demonstrativo de evolução da dívida, e nós não temos tido esse acesso, apesar de termos legislação. Temos o Código de Defesa do Consumidor, que já prevê, que o correntista ele tem direito a acessar essas informações. Temos a Lei do Superendividamento, que traz a responsabilização das instituições que emprestam dinheiro de, antes de emprestar, verificar a questão desse consumidor, se ele tem perfil já de ativo problemático, são aquelas pessoas que já passaram daquele prazo do default de 90 dias de inadimplência. Então, o que se vê são renegociações em cima de dados que não são tão fidedignos. O problema não está diretamente no consumidor, mas nessas letrinhas miúdas dos contratos? Catiúcia, eu entendo que é um problema dos dois lados. É um problema sistêmico. Uma coisa agrava a outra. E até de uma pandemia, de saúde pública, saúde mental. Porque o brasileiro, uma família de médio, de classe média, ela precisa dar comida para os seus filhos, todas as famílias, Mas aí ela se vê diante de uma impossibilidade. E qual é a saída dela? É abrir mão de empréstimos e financiamentos. E do outro lado, nós temos muita facilidade e não temos a vista social, porque o banco ele presta um serviço social, dele verificar se aquela pessoa realmente ela tem condições de adimplir, se ela já não está com todo o seu salário, os seus rendimentos comprometidos. Não deveria emprestar de qualquer forma, Exatamente, tem que ter uma análise de perfil. E os bancos, hoje são interligados, eles têm o perfil. E tem a lei do provisionamento bancário, pela resolução do Conselho Monetário Nacional, a 4966, ela diz o seguinte: todo banco ele empresta analisando o risco. E na análise de risco, nós temos lá o ativo problemático, que é aquele cliente que deixou de pagar em dia, ele começou a atrasar 10, 20 dias a prestação, depois ele passa a dever 1, 2, 3, e aí ele é caracterizado de fato como inadimplente. Então, nesse horário de inadimplente,
soa um alerta no sistema bancário, ativo problemático. Então, quando uma pessoa que está no ativo problemático chega no banco para tomar empréstimo, há de se verificar justamente essa questão, porque de um lado você ajuda, mas de outro você faz aprofundar ainda mais o problema. Quando alguém assina um contrato de empréstimo, por exemplo, e aí começou a dever, não honrou o seu compromisso, ela pode entrar no desespero achando que está condenada ali por aquele endividamento. Eu queria que você explicasse melhor qual é a realidade dessa pessoa. Certo. Onde é que ela pode buscar ajuda? Certo. Nenhum de nós está assim livre de fazer um empréstimo e por uma questão de vida acontecer algum imprevisto, uma doença na família e não conseguirmos honrar, né? Tanto é que nós só temos 20% da população brasileira que não tem dívida. Então é uma minoria. Então a regra é a maioria dever. Então, ninguém faz empréstimo, fala, eu vou fazer empréstimo, vou dar calote no banco e não vou pagar. Não, ninguém faz isso. As pessoas fazem entendendo que vou trabalhar, vou pagar a minha dívida e vida que segue. Mas os problemas da vida nos levam a essa situação. Então, o que as pessoas têm que fazer? Primeiro, não é fugir. Porque quando a gente fala de dívida, é um tabu que a gente mexe, né? Então, muitas pessoas que chegam na OAB ou chegam no meu escritório, elas têm vergonha de falar, olha, não consegui, me perdi e estou aqui sem saber o que fazer. Então, o que as pessoas fazem? Elas guardam o segredo, até dentro da própria família, e essa situação vai se agravando cada vez mais ao nível de pessoas pensarem em se matar. Então, eu já tive clientes que já exterminaram a própria vida por conta de superendividamento. Nossa, que problema. E foi nesse episódio que a OAB sentou comigo, o presidente Paulo Maurício, e nós decidimos que nós precisamos tratar do endividamento a nível institucional. Por quê? Nós temos programas como o Desenrola, por exemplo. Quando o Desenrola saiu há 2 anos atrás, ele foi elaborado para atingir pessoas de capacidade de até 2 salários mínimos e dívidas até R$20 mil. Então, foi uma questão pontual para uma camada da sociedade. Mas a pesquisa do CNC trouxe para a gente o quê? Que esse endividamento ele migrou para a classe média. E média média e média alta. Pessoas que têm rendimentos altos em relação à grande maioria da população e que também estão em situação de endividamento. Então, é uma questão de saúde social. São endividamentos diferenciados? Um motiva a necessidade, o outro foi descontrole ou está todo mundo ali no mesmo bolo com problema financeiro? Tem de tudo, Catiúcia. Por exemplo, tem pessoas que o estilo de vida delas é tomar dinheiro emprestado e viver endividado. Porque já teve situações de nós conseguirmos fazer toda a renegociação e daí 2 anos a pessoa retornou para o endividamento. Por isso que eu digo que o problema é dos 2 lados. Sim. Porque do lado do consumidor, do correntista, existe uma tradição de se relacionar com o dinheiro dessa forma. Eu preciso resolver um problema pontual, eu não faço conta, vou lá e tomo um empréstimo. Só que a pessoa não se regulou, não se autorregulou, porque quando você toma um empréstimo, você não pode ter os mesmos atos que você vinha até esse dia. Você contraiu mais uma dívida, né? Uma coisa para pagar, tem que tirar outra. Equilibrar, né? Recebendo o mesmo, não tendo aumento salarial. Então, tem pessoas que é estilo de vida, que você pode resolver, mas elas retornam para o endividamento. Então, isso precisa de uma análise mais pessoal, a pessoa precisa procurar ajuda psiquiátrica, ajuda com psicólogos, né? E se relacionar de uma forma diferenciada com o dinheiro. Tem pessoas que são situações da vida, né? Perde um emprego, aí perde a hipoteca da casa, tem que devolver a casa, aí precisa lançar a mão de um empréstimo. Então, assim, temos de tudo nesse ambiente de endividamento, mas também temos um ambiente propício para esse tipo de situação. Voltando para o Desenrola, nós estamos aí esperando, estamos em vias de saber qual vai ser o programa governamental para esse ano. Precisa ser algo não pontual, mas algo para abarcar toda a situação, toda a população, porque são 80%. Não é só as pessoas de baixa renda.
né? São pessoas de média renda. Então, nós precisamos de algo efetivo, de educação. O que a OAB já tem para oferecer de ajuda para essas pessoas que estão endividadas? Se tem dívida, dá para procurar realmente ajuda na justiça? Traga uma orientação para acalmar quem está endividado assistindo a gente, por favor. A OAB tem um canal que se chama Ouvidoria. No site da OAB você pode fazer a sua reclamação e eles fazem a triagem e os casos superendividados são passados para a nossa comissão. E nós temos na comissão um conjunto de operadores do direito, desde advogados até economistas, que são consultores, que a gente trabalha no todo, né? Tanto a pessoa física com educação financeira, saber realmente lidar com o orçamento de casa, conciliar o orçamento com os seus ganhos efetivos, né? E planejar isso para pagar as dívidas, sobrar para ter investimento para realizar sonhos, porque o brasileiro não pode viver só para pagar boletos, ele tem que realizar sonhos, senão não faz sentido. E trabalhamos também na parte judicial de orientação, né? Então, hoje nós temos várias frentes que a gente pode atuar, tanto no extrajudicial quanto no judicial. O judicial seria o último caminho, mas nós tentamos ali auxiliar com todos os instrumentos que nós temos para que esse cidadão se sinta acolhido e saiba que ele não está sozinho. A senhora citou o extrajudicial. Existe um percentual que a gente pode dizer, olha, sem acionar a justiça, eu já consegui resolver X% dos problemas? Ou o fim mesmo é a justiça? Depende de cada caso, né? A gente atua como um alfaiate que faz um terno sobre medida. Não tem como a gente tratar de forma igual os desiguais. Então, é feito primeiro um apanhado de todas as dívidas que a pessoa tem. Nós temos no âmbito do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, nós temos a resolução a 4966 e a 352, que elas estabelecem sobre provisionamento bancário, né? Então, só recapitulando, para um correntista ser considerado inadimplente, ele precisa passar por um período que chama período de default, que são os 90 primeiros dias de atraso naquela parcela contratual. Qual é o padrão dele, exatamente. Né? A partir do 91º dia, ele passa a ser um ativo problemático. E o que acontece? Os bancos têm que provisionar essa perda esperada, porque quando o cliente paga tudo certinho, o banco já tem que provisionar 12 meses daquele empréstimo que ele concedeu. Então, se o cliente ele passa de um cliente pagante em dias para um ativo problemático, ele vai ter que provisionar 100% do contrato. É claro que agora é de forma escalonada. E abrem-se janelas nesse período, porque, pense bem, o banco empresta 100 mil e tem que provisionar 100 mil. Ele tirou 200 mil do caixa. 100 mil provisionado que ele poderia estar emprestando para outra pessoa. Então, abrem-se janelas durante esse relacionamento do cliente com o banco em que a gente pode negociar. É aí que entra, né, a expertise de quem está negociando, de cada caso em caso, diminuir essa dívida e orientar que essa pessoa já faça um investimento, uma poupança, já vá separando fazer isso. O dinheiro trabalhar para ela agora, né? Exatamente, porque essas propostas, as mais vantajosas, são para pagamento à vista. Então, a gente orienta as pessoas, vamos fazer aqui um caixinha, uma meinha ou aquele dinheirinho debaixo do colchão, para quando surgir o momento certo de fazer a proposta do acordo e conseguir uma proposta boa, você tenha condições de pagar à vista. Para sair logo da dívida. Agora, muita gente deve estar aqui perguntando como eu faço para falar com a AB, quero resolver meu problema, quem eu procuro, qual é o canal de atendimento para essas pessoas que querem uma orientação em relação ao endividamento? O canal é a ouvidoria da OABDF. No site, eu não fiz o dever de casa, eu devia ter o número aqui, né? Mas a gente... Mas no site da OABDF tem o telefone da ouvidoria, lá na ouvidoria alguém vai atender, você vai contar ali um pouco da sua questão e eles vão encaminhar para a nossa comissão de superendividamento e lá nós vamos entrar em contato e vamos... Só digitar ouvidoria OABDF, você já cai no site aqui direto, já pode mandar
a sua manifestação por aqui mesmo. Isso. E já conseguir falar com as pessoas lá. Importante, né? Fazer esse contato para receber as pessoas. Muito importante. Procurar informação para sair logo do problema. Isso, né? porque quando a pessoa está endividada, ela fecha os olhos. Ela não olha contra-cheque, ela não olha os extratos e ela perde até a noção de como ela está. Então, primeiro a gente tem que tomar pé. Dói, a gente chora, mas a gente enxuga a lágrima, né? E senta e vai tomar a situação em que pé está. E a partir disso é que a gente pode fazer o diagnóstico de como começar a sair, porque o endividamento, Catiúcia, ele não é algo que acontece em 6 meses, ele é algo que acontece 3, 5 anos, é uma jornada que a pessoa vai trilhando até chegar no superendividamento. E para sair também é uma estrada, não há milagre, né? Nenhum banco perdoa de 100% de dívida. Se você tomou emprestado, você tem que pagar. Né? Então, a gente precisa pagar bem, pagar o certo, pagar o que está na lei. E, para isso, a gente tem que analisar caso a caso. Então, agora, se você, por um acaso, está assistindo a gente, está endividado, sabe que tem uma saída e com ajuda especializada. Procura lá a OAB que você vai ser bem orientado, não é isso? Isso. Posso até fazer um convite, Catiúcia? Quarta-feira agora, lá na OAB, no plenário do 3º andar, nós vamos ter uma palestra sobre saindo das sombras do superendividamento. Nós vamos ter a palestra da doutora Eila, ela é a secretária-geral da nossa comissão, e ela vai falar da experiência dela, como ela saiu de superendividada a não ter dívidas. Então, ela vai falar sobre o que ela sofreu, que acaba que todo mundo sofre a mesma coisa. Então, eu queria convidar às 19 horas, na sede da OABDF, no plenário do 3º andar. Todo mundo será muito bem-vindo e, se quiser já conversar com a gente, vai ser uma oportunidade. Fazer. Quem puder prestigiar e se informar, a informação é sempre importante, especialmente nesse assunto, né? Verdade. Conversei aqui com a Daniela Magalhães, que é presidente da Comissão de Gestão Econômica da OAB, aqui do Distrito Federal. Falei certinho, né? Falou. Muito obrigada pela participação e sucesso lá na palestra. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.